Pensando no trabalho que o psicólogo pode fazer em grupo, em terapia de grupo, quais são as possibilidades? Quais são os tipos de grupos que nós temos? As modalidades de grupo? E de que forma o psicólogo pode atuar nessas modalidades? Há muitas modalidades de grupo, há muitos tipos de grupo. E essas modalidades de grupo podem se sobrepor umas às outras em relação ao tipo e ao objetivo. Por uma questão meramente didática, vamos separar em duas categorias, duas modalidades de grupo: os grupos operativos e os grupos terapêuticos. Os grupos operativos se dividem em três categorias: de ensino-aprendizagem, no qual a gente pode promover reflexões institucionais que acontecem em escolas, empresas e asilos, comunitários, nos programas de saúde da família, por exemplo, ou os programas de saúde mental. E as categorias dos grupos terapêuticos são essas: grupos de autoajuda e grupos de psicoterapia. Os grupos de autoajuda são os grupos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, grupos para pessoas diabéticas. E os grupos terapêuticos vão se dividir em relação às abordagens da psicologia. Então podemos ter grupos terapêuticos em psicanálise, em cognitivo-comportamental, em psicodrama, teoria sistêmica. Para ficar um pouco mais clara essa divisão, eu fiz aqui um esqueminha para vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma experiência com um grupo operativo que foi realizado no contexto da psicologia social comunitária. O objetivo da área da psicologia social comunitária é desenvolver ações em conjunto com a comunidade, voltadas para o desenvolvimento da autonomia e cidadania da população, para o empoderamento dos grupos e a melhoria da qualidade de vida. E essas ações envolvem estratégias de prevenção de doenças e promoção de saúde. O trabalho que eu quero falar aqui hoje foi publicado por mim e pelas psicólogas Maria Aparecida dos Santos Machado, Sabrina Maria da Silva Naldo, e também pela psicóloga e doutora em psicologia Mirna Coda. A Mirna Coda foi supervisora de estágio deste trabalho e a principal autora deste artigo. O artigo Grupo com Agentes Comunitários, Construção de Novas Possibilidades de Cuidar, foi publicado em 2012 na revista Psicologia, Ciência e Profissão. Esse artigo é então produto de um estágio realizado no último ano no curso de Psicologia na área de Psicologia Social e Comunitária. Então, o objetivo deste vídeo é apresentar esse artigo no qual foi feito um grupo com agentes comunitários da saúde. O principal objetivo deste grupo com as agentes comunitárias foi de propiciar um espaço para reflexão, de modo a discutir o trabalho que era realizado por eles, as suas dificuldades e as suas potencialidades. Buscamos com isso promover um espaço de interação, reflexão e elaboração dos conteúdos inter- e intrasubjetivos. Participaram deste grupo, então, 15 agentes comunitários, sendo 14 mulheres e um homem. Todos eles trabalhavam na mesma unidade do Programa Saúde da Família. Então, como critério de homogeneidade, era o fato deles estarem no mesmo ambiente, trabalhar no mesmo espaço e ser agente comunitário de saúde. As reuniões com as agentes comunitárias eram feitas semanalmente, em horário previamente acordado com a coordenação do Programa Saúde da Família, com duração de 1 hora aproximadamente e, em média, a participação de 9 pessoas. Então, como eu disse anteriormente, a proposta deste grupo foi baseada nos grupos operativos de Pichon-Rivière. O grupo operativo ele é caracterizado pela condução de uma tarefa. Por exemplo, a aprendizagem, a reflexão do trabalho que os participantes exercem. E a finalidade do grupo operativo é mobilizar as estruturas relativas às dificuldades de aprendizagem e de comunicação ocasionadas pelas ansiedades presentes no grupo. Essas ansiedades, segundo essa perspectiva, caracterizam como depressivas, o medo da perda do objeto, ou paranoides, o medo do ataque ao ego. Essas perspectivas se referem a um olhar psicanalítico para o trabalho em grupo. Considerando a demanda desta unidade de Programa Saúde da Família, a gente entendia que as agentes comunitárias da saúde são peças fundamentais deste programa.
Algumas das ansiedades que eram trazidas nos grupos se referiam à própria relação com a comunidade, já que muitas vezes elas pertenciam à comunidade. Assim, não ficavam tão claros os limites entre a vida pública, a vida profissional, o trabalho e a vida privada. Uma das questões constantemente apresentadas em contato com as unidades de saúde é a necessidade de criar espaços para cuidado e suporte aos profissionais da saúde, já que estes muitas vezes se encontram sobrecarregados com os problemas cotidianos e com as dificuldades de retaguarda e articulação da rede que fazem parte. Nem sempre eles têm apoio institucional para realizar as atividades que eles gostariam. Inicialmente, neste grupo operativo com agentes comunitários, foi observado o movimento deles de trazer problemas vividos em seu cotidiano. E esses problemas eram constantemente trazidos em forma de desabafo e catarse. As questões mais frequentes trazidas deste grupo foram as diferentes formas de admissão, o que implicava em diferentes faixas salariais entre os agentes comunitários, a existência de mais de uma equipe dentro da mesma unidade, neste caso eram 3 equipes de programa de saúde da família no mesmo ambiente, na mesma unidade, e isso significava que algumas agentes comunitárias tinham coordenações diferentes e as dificuldades de interação com a comunidade e aquilo que era solicitado pelas instâncias superiores. Os principais aspectos emocionais que esses agentes traziam se referiam a sentimentos de autodesqualificação, angústia e insegurança em relação à comunidade. Muitas vezes eles se viam como inferiores aos outros profissionais da saúde que trabalhavam no mesmo espaço. E quando foi trabalhar essas questões, esses sentimentos de autodesqualificação, por exemplo, isso trazia um sentido de impotência aos agentes comunitários, o que suscitava um sentimento ainda mais de persecutoriedade em relação aos membros. E essa situação levava a um movimento de ataque, tanto à coordenação quanto a algum membro do grupo, que era entendido como um bode expiatório. A agressividade surgia muitas vezes como uma resposta a essa sensação de desamparo. O ataque aos vínculos grupais foi tão intenso que chegou a ameaçar a própria continuidade do grupo. Havia uma desconfiança de que alguns membros do grupo levavam aquelas informações que eram ditas ali a outras instâncias da unidade. Apesar de existir a regra do sigilo, o espaço grupal não era visto como algo confiável. Assim, foi preciso fazer uma reunião com os membros e definir novas estratégias de atuação. E foi solicitada a continuidade das reuniões com dinâmicas, reflexões, atividades e propostas de relaxamento. Mas sem falar de problemas. E nós, os estagiários, colocamos que nós não íamos falar de problemas, mas não porque eles não existiam, mas pelo fato de não ser o momento de serem trabalhados naquele grupo. Com o passar do tempo, em relação às atividades, às dinâmicas e às propostas de reflexão, o grupo se sentiu mais fortalecido e menos ameaçado. E aí nós percebemos um deslocamento em relação a esse sentimento de impotência para um sentimento de protagonismo, no sentido de propor saídas para esses problemas cotidianos. Uma das questões desses problemas cotidianos que elas traziam se referiam às pessoas, aos pacientes que estavam acamados, que muitas vezes não tinham o apoio médico necessário e muitos deles não conseguiam se deslocar até a unidade e também não tinham estrutura adequada dentro da própria casa. Nessa situação, os pacientes ficavam muito isolados e dependiam da atenção familiar. E aí, incomodados com essas questões, este grupo começou a pensar em estratégias para lidar com os pacientes acamados. Foi percebido um processo também de identificação, já que na situação de estar acamado, a pessoa se sente muitas vezes impotente, e o quanto aquelas agências comunitárias também se sentiam impotentes. Assim, o grupo se fortaleceu e começou a pensar em estratégias de promoção de saúde, buscando levar algo ou alguma coisa que agradasse aquele paciente acamado. E aí podia ser uma festa surpresa de aniversário, uma música, um café, um hino religioso. A proposta era ter um momento festivo que deslocasse o foco da doença
para o potencial de vida. Naquela unidade, então, e naquele ano, foram identificados 54 pacientes acamados. E as agências comunitárias que eram referência naquela região organizavam o evento que ia ser realizado, considerando o perfil daquela pessoa que estava acamada, do que ela gostava. E esse trabalho contribuiu para a superação deste local de desamparo e de impotência. E também aquele sentimento de desqualificação em relação à própria atividade, passando por uma ação mais protagonista da própria comunidade. É o que se espera, o que se objetiva com a psicologia social comunitária. Assim, as próprias agências comunitárias se sentiram mais fortalecidas, valorizadas, reconhecidas e puderam também refletir sobre o próprio trabalho, potencializando a função de cuidado desses agentes que lidam diariamente com questões pautadas em adoecimento e sofrimento, puderam refletir e investir num projeto, numa proposta que tinha o nome Resgatando a Alegria de Viver. Possibilidade de olhar para sentimentos e emoções pautadas em alegria e em bem-estar. A questão que fica é: o que é cuidar da saúde? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos cuidar da saúde? Saúde não é construída na base da remissão dos sintomas, mas na abertura de outras possibilidades de atuação, para identificar outras formas de viver e encarar os nossos desafios. Parece que um tanto de saúde se faz no cuidado de si e do outro. Possibilidade de compreensão que estamos numa comunidade. A saúde ocorre quando a esperança é possível. A gente se vê.